Prezado irmão, prezada irmã da Igreja Metodista em Presidente Bernardes, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero cumprimentá-los a partir da pastora Roseli, a cada membro, a cada frequentador dessa comunidade de fé. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou o pastor Paulo Amêndola, superintendente distrital do Distrito de Presidente Prudente, também pastor titular da Igreja Metodista Central na cidade de Presidente Prudente, e tenho a alegria de mais uma vez, em mais um aniversário, poder comunicar uma mensagem da parte do Senhor à sua vida, irmão, irmã de Presidente Bernardes. Que a graça do Senhor seja sobre esta igreja aniversariante e que, em nome de Jesus, muitos e muitos mais anos de vida e missão possam ser somados e confiados a essa comunidade de fé tão amada e tão abençoada. Eu quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor, e se você puder acompanhar na sua Bíblia, eu quero ler o texto de 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo. Nós vamos viajar alguns versículos, mas de início eu quero ler apenas os 4 primeiros versículos desse texto. 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Depois da leitura, não feche sua Bíblia, nós vamos continuar verificando esse texto à medida que o Senhor for falando conosco. Diz assim o texto bíblico: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi e veio para Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Somente até aqui por enquanto. Como eu disse, eu quero ir avançando no texto à medida que o Senhor vai falando conosco. Meu amado, minha amada, nós estamos vivendo neste tempo dias desafiadores para a igreja, dias desafiadores para nós como famílias, dias desafiadores sem sombra de dúvidas em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos da nossa vida humana. E isso não é apenas aqui na nossa região, isso não é apenas no nosso país, mas isso está acontecendo em um nível global. E a palavra do Senhor, ela fala que a missão dos discípulos, das discípulas do Senhor, é também uma missão global. A palavra diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A mesma palavra diz que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar as coisas que o Senhor nos tem ordenado. A missão que o Senhor estabelece para nós como discípulos, como discípulas, como igreja do Senhor, é uma missão global. Então, quando coisas acontecem em um âmbito global, na verdade, as coisas estão acontecendo naquele que é o campo missionário que o Senhor confiou a cada um de nós, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Quando coisas acontecem no campo global, coisas estão acontecendo no ambiente no qual os nossos olhos precisam estar, ou para o qual os nossos olhos precisam estar apontados, precisam estar olhando, porque lá, neste ambiente do mundo, é que está o nosso campo de atuação ministerial. E querido, querida, esse tempo é um tempo no qual o mundo inteiro está gemendo. Gemendo por uma resposta, gemendo por uma vacina, gemendo por uma solução para a economia, para as finanças, gemendo por conta dos inúmeros problemas de ordem psicológica que já estão acometendo vidas, pessoas, famílias. O mundo está gemendo. E quando o mundo geme, a palavra do Senhor pressupõe que os filhos do Senhor devem se levantar e se manifestar. A palavra diz, através do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, que a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Enquanto o mundo geme,
É tempo dos filhos, das filhas manifestarem-se. Mas manifestarem-se como? Manifestarem-se com poder. Poder que não é nosso, mas poder que vem do alto. Poder que não flui de nós, que não emana de nós, não é natural de nós, mas passa por nós porque é poder de Deus. Poder que flui do nosso interior quando ele nos preenche. Jesus disse que se nós bebermos dele, do nosso interior vai fluir rios de águas vivas. Mas primeiro, nós precisamos nos alimentar daquilo que é do Senhor. Nesse tempo, meu amado, minha amada, eu tenho visto da parte do Senhor uma oportunidade ímpar de nós como igreja nos prepararmos mais, de nós como igreja nos consagrarmos mais, de nós como igreja orarmos mais, pensarmos mais em missão, porque o mundo está clamando como nunca clamou na nossa geração. E esta geração que está passando por esta pandemia é a geração para a qual o Senhor confiou a igreja do tempo de pandemia. Deus não errou em permitir que você vivesse esse tempo, meu amado, minha amada. Deus não errou em permitir que você fizesse parte da geração que ousou lutar na força e no poder do Senhor para vencer aquilo que na cruz do Calvário o Senhor Jesus já venceu. Em Isaías 53, a palavra diz que lá na cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu creio, de todo o meu coração, que essa pandemia já foi levada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então, por isso, neste tempo, eu ainda ouso sonhar, eu ainda ouso trabalhar, eu ainda ouso ministrar, eu ainda ouso pregar e falo acerca de uma saída, falo acerca de uma resposta, falo acerca de uma cura, porque tudo isso, na verdade, está naquele que é o autor e consumador da fé que eu professo, Jesus Cristo. A vacina que o mundo precisa é Ele. A palavra de consolo, de conforto que o mundo precisa é Ele. A direção para as finanças, a direção para a economia está nele. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E querido, querida, se o nosso coração está inflamado com essas certezas, nós como igreja temos muito para responder a uma geração que geme, a uma geração que clama pela manifestação dos filhos. Como filho, como filha, creio eu, temos muito para manifestar. Muito do poder de Deus, muito da graça de Deus, muito da direção de Deus, muito da misericórdia de Deus, muito da palavra de Deus para manifestar sobre a vida daqueles e daquelas que nesta hora, ao nosso redor, bem próximos de nós, lá no ambiente de trabalho, lá na família, lá no meio dos conhecidos, bem próximos de nós, estão gemendo, buscando uma resposta. É tempo, querido, querida, de nós discernirmos. E nos dias maus, discerni-los, entendê-los, é um pressuposto essencial, fundamental, para que nós possamos nos mover de uma forma assertiva, para que nós possamos nos mover de uma maneira abençoadora, para que nós possamos nos mover fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu para ser feito por nós, Igreja do Senhor, nos dias maus. É tempo de discernirmos o que o Senhor tem para nós. Eu escolhi o texto que fala acerca deste episódio, um episódio triste para Elias, porque no final das contas, aqui o ministério de Elias está caminhando para a sua conclusão, caminhando para o fim. Nós vemos Elias decidindo colocar um ponto final no seu ministério. Elias, ele poderia ir mais longe, mas ele escolheu em um determinado momento, quando a situação não fica boa, ele escolheu temer. Ele escolheu se esconder. E quando parece que tudo vai ficar bem, Elias vai para o deserto. Quando parece que tudo vai funcionar, Elias vai para o lugar errado, o lugar da esterilidade. Um lugar onde o entendimento daquele profeta acaba ficando comprometido. Um lugar onde o ministério daquele profeta acaba se tornando estéril porque não é praticado. Elias foi para o lugar errado. E aqui começa um processo de decadência do ministério do profeta. E só resta o que vai acontecer no final desse texto. Deus levantar ou dizer para Elias, ungir aquele que seria levantado profeta no seu lugar.
a substituição de Elias a partir do momento que ele ousa ou que ele resolve aposentar o seu ministério. Os dias, assim como os nossos, eram dias maus. E nos dias maus, discípulos, discípulas, homens e mulheres de Deus, não podem parar. A obra do Senhor não vai parar. Porque se os Elias pararem, Deus vai levantar os Eliseus. Então, meu querido, minha querida, que neste tempo nós não sejamos uma geração que para, nós não sejamos uma geração que deixa para a próxima geração uma demanda não feita, mas que nós possamos atender aquilo que o Senhor tem para hoje, para ser ministrado na vida de pessoas que estão perecendo, que estão precisando desesperadamente de uma palavra de resposta. Sabe, querido, querida, eu e você podemos até sentir o baque dos maus dias, mas nós não podemos cair em um campo de desesperança. O mundo está sofrendo de desesperança enquanto eu e você carregamos conosco uma palavra de vida, uma palavra de esperança, a palavra da esperança eterna que é Cristo Jesus. Nós sabemos aonde está a resposta para as perguntas que o mundo faz. É só discernir essas perguntas. É tempo de discernirmos o tempo. E eu quero pensar um pouquinho nisso com você. Para que a gente possa entender, nós já tivemos um primeiro trecho de leitura, mas eu quero continuar a leitura discernindo algumas lições que vão ficar evidentes para nós nesse texto. E como discípulos, discípulas de Cristo Jesus, nós possamos compreender os alertas que Deus está dando para nós neste tempo no qual a igreja do Senhor está sendo requisitada e levantada por Ele para apregoar um tempo de novidade ao mundo que tem necessitado de novidade. Olha o texto a partir do versículo 5. Eu quero ler do 5 até o 8. Diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque é muito comprido o caminho. E levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Querido, querida, aqui já tem uma primeira lição que eu gostaria de extrair deste texto para mim e para você, como um alerta, uma advertência que Deus está dando para nós neste tempo. A primeira lição é a seguinte: o alimento que Deus nos dá não serve para nos engordar, mas serve para nos movimentar. Lembre-se do episódio. Elias, ele anda um dia para dentro do deserto, até que ele acha uma árvore. E ele diz: esse lugar é um bom lugar para eu acabar com o meu ministério. E até acabar com a minha vida. E diz a palavra que Elias ali faz uma oração para o Senhor, dizendo: minha vida não tem mais sentido, me leva embora daqui. E ele deita e dorme naquele lugar. E Deus, que não concordava com aquilo, manda um anjo ir lá cutucar Elias e levar um alimento para ele. Porque a caminhada que Elias ainda tinha pela frente, para um encontro com o Senhor, era uma caminhada longa. E Elias até recebe o anjo. Elias até come o pão que o anjo leva. Elias até bebe a água que o anjo levou. Mas no final das contas, Elias vira de novo para um cantinho, coloca a sua cabeça em cima sei lá do que, e mais uma vez adormece. Eu fico pensando que o anjo olha para o céu e fala: aí Deus, dormiu de novo. E Deus fala para o anjo: cutuca outra vez. E o anjo então cutuca Elias mais uma vez e serve mais uma refeição para Elias. E agora o anjo dá uma dica para Elias: é para comer, porque você não pode ficar parado, você precisa se movimentar. A caminhada que você tem pela frente ainda é uma caminhada longa. Meu querido, minha querida, isso daqui é o que o Senhor faz com a gente, com todo o alimento que Ele mesmo ministra sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor nos alimenta de muitas formas. O Senhor Jesus, quando foi tentado, em uma das tentações, Satanás vira para Jesus e fala: transforma a pedra em pão, já que você está com fome. E Jesus usa de uma palavra lá do Antigo Testamento, quando o Senhor diz a Moisés, e Moisés transmite para o povo, que nem só de pão o homem viveria, mas de toda palavra que flui da boca de Deus. Querido, querida, este é o alimento que eu e você recebemos, e recebemos com abundância.
Este é o alimento que eu e você recebemos, e neste tempo de pandemia, quem sabe, nossos pastores, nossas pastoras têm se desdobrado para trazer alimento para nós, os líderes das células, os líderes ministeriais, de grupos societários, têm se desdobrado para utilizar desta tecnologia para trazer palavra a cada um de nós. A palavra está no nosso bolso, a palavra está no nosso aparelho de celular, a palavra está acessível para todos nós o tempo todo, e palavra de qualidade. Deus está nos alimentando. A minha pergunta é: para quê? Deus está nos alimentando. Uma certeza eu tenho no meu coração, querido, querida, não é para nós enchermos o nosso estômago espiritual e nos deitarmos e descansarmos, mas o alimento que Deus nos dá é um alimento que nos fortalece para o movimento, é um alimento que nos fortalece para andar, para caminhar, para nós, nutridos, termos condições de ir mais longe, de avançar mais, de pensar missão, de pensar crescimento, de pensar desenvolvimento da obra de Deus. Quando Deus nos alimenta, Deus está dizendo para nós que Ele já nos nutriu para que nós tenhamos condições de avançar, condições de nutrir outros, condições de abençoar a vida de outros. Lá em Neemias capítulo 8, a palavra conta que o rolo do livro da lei ele foi encontrado nos escombros do templo que estava prestes a ser reconstruído por Neemias, e deram este rolo nas mãos de Esdras, e Esdras, o sacerdote, reconhece aquilo como a lei do Senhor, e Esdras começa a ler a lei do Senhor no meio do povo, e o povo começa a chorar, e os levitas dizem: não chorem, vocês estão sendo nutridos. E lá no versículo 10, Esdras diz o seguinte: agora, vocês, alimentados, ajuntem para si mais alimento, comam gorduras, bebam doçuras e preparem porções para aqueles que não ouviram o que vocês ouviram. Quando nós comemos, quando nós bebemos, nós precisamos levar as porções para aqueles que ainda não comeram, querido. Aquilo que você tem recebido da parte do Senhor, leve porções para aqueles que não comeram, para aqueles que não receberam. Para aqueles que não beberam desta água da vida, que não receberam desta água, flua sobre a vida deles. Mas o texto continua. Eu quero ler mais um pedacinho do versículo 8, né? E o versículo 9 diz assim a palavra: caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Querido, querida, aqui tem uma segunda lição que Deus dá para Elias e por consequência para mim e para você. A lição é a seguinte: estar na posição correta não significa nada se nós estamos com a intenção errada. Estar na posição correta não significa nada se nós estamos com a intenção errada. Perceba, Elias foi até um monte chamado Monte de Deus. Para quem está lendo esta palavra pela primeira vez, né, e leu os episódios anteriores, que a situação ficou feia para Elias. Elias, ele percebe que ele cutucou a onça com vara curta, literalmente, né? Ele mexeu com Jezabel, ele mexeu com Acabe, e aquele rei acaba buscando agora a vida de Elias. A esposa daquele rei, Jezabel, começa a buscar a vida de Elias para matá-lo, e Elias agora está amedrontado, e ele resolve fugir, mas agora ele vai para o monte de Deus. Então quem está lendo o texto pela primeira vez diz: agora vai dar tudo certo. Agora Elias vai encontrar-se com o Senhor, agora esse ciclo de medo passa, agora esse receio vai embora. Só que eu e você sabemos que isso não acontece, porque a palavra está dizendo que Elias, ao chegar no monte do Senhor, ele procura uma caverna, e ele vai esconder-se dentro dessa caverna. De tal forma o Senhor se entristece com isso, que o Senhor faz uma pergunta indignada para Elias aqui no versículo 9. Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? A posição era boa, mas a intenção era péssima. A posição era excelente, mas a condição, a intenção era displicente. Não adianta nada, querido, nós estarmos na posição certa, estarmos na igreja, frequentarmos o culto, frequentarmos a célula, participarmos do ministério, participarmos das reuniões do nosso grupo societário, se a condição do nosso coração não for a condição correta diante do Senhor, uma condição de entrega, uma condição de renúncia,
uma condição de total e completa sujeição ao Senhor, Deus das nossas vidas. Uma condição que nos coloque de fato em uma posição de dependência de Deus. Sabe, não ache que estar na posição correta, gozando da condição errada, foi um equívoco somente de Elias. Sabe, querido, querida, estar na posição correta, com a intenção errada, é como 10 espias que foram espiar a terra prometida junto com Josué e Caleb e que não acreditaram que aquela terra seria herdada. Estar na posição correta, mas gozando da condição errada, é estar como Saul, preocupado em defender a sua popularidade, mais preocupado com isso do que manter a sua unção. Quando lá em 1 Samuel capítulo 13, Saul faz aquilo que não deveria ter feito, fazendo o papel de sacerdote, ele não era ungido para isso. Estar na posição correta e na condição errada é Pedro andando em cima da água, mas dando lugar para a dúvida invadir o seu coração e começando a afundar. Estar na posição correta e na condição errada é Judas, no meio dos 12 apóstolos. Quando depois de 3 anos andando com Cristo Jesus, ele faz a venda mais canalha, mais mau caráter de toda a história da humanidade. Ele vende o próprio Senhor Jesus. Estar na posição correta e na condição errada é Ananias e Safira, querendo fingir-se generosos, porque viam a generosidade de tantos outros crentes. Estar na posição correta e na condição errada é como Simão, aquele ex-mago de Atos capítulo 8, que está muito próximo dos apóstolos e que quer receber o Espírito Santo para vender o Espírito Santo a outras pessoas. Todos esses casos, queridos, dizem respeito a pessoas que estavam muito próximas à igreja, muito próximas aos apóstolos, muito próximos a Jesus, mas que tinham condição errada no seu coração. Posição correta, mas condição errada. Pode não querer dizer muita coisa. Sabe, estar na igreja, estar no ministério, fazer as coisas, as atividades, pode não ser muita coisa, se a condição do nosso coração não for uma condição de total entrega ao Senhor. E para terminar, olha os versículos 10, 11, 12, dizem assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e buscam a minha vida para tirarem. E ele, o Senhor, lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Terceira lição que Deus dá para mim e para você. Terceira lição que Deus dá para Elias: o tempo de lamento não tem o direito de invadir o tempo da revelação. O tempo de lamento não tem o direito de invadir o tempo reservado para nós ouvirmos de Deus, recebermos de Deus e nos movermos no sobrenatural de Deus. Olha o texto que eu acabei de ler para você. Elias dando um monte de desculpas a Deus. E Deus só chamando Elias para vê-lo. Elias dizendo: fiquei sozinho, estão querendo me matar. Aquela mulher Jezabel, ela quer tirar minha vida. E Deus dizendo para Elias: vem me ver. Vem para fora. Vem me ver, vem respirar o mesmo ar que eu estou respirando. Vem colocar a sua cabeça no meu peito. Deus chamando Elias para perto. Mas Elias ocupado demais com o seu lamento. Deus tinha para Elias um tempo de revelação, enquanto Elias estava ocupado demais com o seu tempo de lamento. Querido, querida, de fato, os dias que nós vivemos são dias difíceis, dias que levam muitos a lamentar, mas o tempo do lamento não pode se sobrepor
A voz do Senhor que quer falar contigo e que está falando contigo e que não vai parar de falar contigo, ele vai continuar. E ele quer falar mais, ele quer ministrar mais, ele quer derramar mais. O tempo do lamento não pode se sobrepor a essa grande e poderosa voz. Amado, os dias são maus. Os dias são dias de fato nos quais muitos estão desesperados. Mas a palavra da esperança, a palavra da restauração, a palavra que muda realidades, é a palavra que você, discípulo e discípula de Cristo Jesus, detém como verdade absoluta no teu coração. Portanto, flua esta palavra neste tempo. O final de Elias, eu e você conhecemos muito bem. Elias, ele resolve que seu ministério deveria acabar ali. E Elias é levado pelo Senhor a ungir, ainda neste capítulo, Eliseu, profeta, no lugar dele. Elias vai ungir outro no seu lugar, substituído. Querido, querida, se os Elias desistem, os Eliseus são levantados. Mas se os Elias não desistissem, Deus ainda tinha muito ministério para ele, e prova disso é o fato de Eliseu ter muito o que fazer. A obra do Senhor continua. A obra do Senhor continua. Por isso não desista, avance, continue crendo, continue se movendo na autoridade e no poder daquele que te arregimentou como mais do que vencedor, como mais do que vencedora. Vamos orar? Deus fiel, obrigado, Pai. Obrigado pela Igreja Metodista em Presidente Bernardes. Obrigado pela vida do teu filho, da tua filha. Senhor, que comigo refletem nesta palavra. Eu clamo a tua graça sobre a vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã, sobre a vida da pastora Roseli. Senhor, seja a tua graça sobre a tua serva, seja a tua graça sobre esta igreja, sobre a liderança da igreja local. Deus, em nome de Jesus, fortalece esta igreja, para que o teu nome seja elevado às posições mais altas, não apenas neste templo, não apenas, ó Deus, neste altar, não apenas nesta igreja, mas na cidade. Senhor, que os olhos dos teus filhos possam contemplar, Senhor, a obra missionária que o Senhor ainda tem para esta igreja. Senhor, como os teus olhos a contemplam. Derrama graça, derrama poder, derrama, Senhor, estratégia, derrama, Senhor, cura, derrama manifestação do teu cuidado. Eu oro agradecido no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu amado, minha amada, seja a graça de Deus sobre a tua vida, seja o poder de Deus sobre a tua vida, seja a força de Deus sobre a Igreja Metodista em Presidente Bernardes, concedendo mais muitos e muitos anos de vida e missão para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.